Olá, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves. É um grande prazer ter você como um parceiro aqui, não apenas espectador. Você que compreendeu a necessidade de me ajudar a combater todos os dias aqueles que usam a Bíblia como um instrumento de extorsão. Já não bastam as contradições teológicas, o pano de fundo histórico de dominação, de construção de uma religião lá no Oriente Próximo ou no primeiro século, com o objetivo de fortalecer as elites. A Bíblia, um livro de contos, mitos e histórias que, de alguma forma, influenciou o Ocidente. Bem, se falar da interpretação da Bíblia dentro de seu contexto socioliterário já é algo complicado, imagine aqueles que, por bel prazer, distorcem os textos bíblicos para se enriquecerem e levarem pessoas a entregarem tudo que têm. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dízimo e afinal vamos responder: será mesmo que você, que é cristão, não pode dar o dízimo para os pobres porque afinal você está tirando de Deus? Segura aí, não saia não. Bem, o pastor que hoje nós vamos descer a ripa é esse aqui, ó, que tá aqui do lado. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar para os pobres? Minha igreja já é rica, meu pastor já é rico, mas tem uns irmãozinhos pobres lá que eu gostaria de pegar. Calma, eu tô afiando a ripa. Segura. Amor! Ô amor, vem cá por favor. Ô meu amorzinho, amor da minha vida, vem cá aquecer comigo aqui porque eu preciso da ripa. Vem cá me ajudar porque apareceu mais um picareta. Ai. Nesse vídeo tá tendo a participação até da minha esposa, porque não é brincadeira não. Nós vamos descer a ripa hoje. Me dá aqui, minha querida, mais um apareceu dizendo que não pode dar o dízimo para pobre porque tá tirando de Deus. E aí, meu amor, fala alguma coisa em participação especial da minha esposa. O que você acha? O cristão pode dar o dízimo para alimentar um pobre e se ele não fizer, ele vai ser condenado porque ele está tirando de Deus? E aí? Cambada de picareta. Ih, rapaz, a mulher tá braba. Tá tudo preparado aqui, ó. Vamos descer a marreta com... Vamos descer a ripa. Muito bem, minha gente, então vamos assistir o vídeo e dar uma aula para esse pastor, porque afinal isso que dá, se formar em fundo de quintal, não é verdade? Acreditar realmente naquilo que está lendo sem o contexto, entender o texto dentro de seu contexto socio-literário, não é verdade? Então vem comigo, vamos ouvir aí o que esse cara tem para dizer. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar para os pobres? Minha igreja já é rica, meu pastor já é rico, mas tem uns irmãozinhos pobres lá que eu gostaria de pegar. Com esse dinheiro do dízimo eu posso fazer tantas coisas, pastor. Tem esse monte de crente que ele fala assim: por que não pega o dízimo e dá para o pobre? Ele tem essa mania de que ele quer pegar o que é de Deus, porque Deus disse que o dízimo é dele, ele é o Senhor. O que esse povo quer fazer? Pegar o que é de Deus e dar para quem? Sabe o que é isso? Diga comigo: espírito de Judas. Porque quando aquela mulher veio com o vaso de alabastro quebrar os pés de Jesus, o que Judas falou? Ei, por que não pega isso aí e dá para os pobres? Jesus falou: cala tua boca, Judas. Ela está ofertando o melhor para mim, o melhor não é para dar para os pobres, o melhor é para dar para mim. Judas não estava nem para os pobres, ele só queria tirar o que era de Deus. Judas não estava nem para pobre, coisa nenhuma. Ele era que era ladrão. Esse povo que fala que é para pegar o de Deus e ficar dando para os pobres, na verdade não está nem aí para os pobres, ele só quer tirar o que é de Deus. É o espírito de Judas que está nele. É o espírito de Judas que não quer deixar honrar os sacerdotes, que não quer deixar honrar os homens de Deus. E por isso, e é isso freia a bênção de Deus sobre a igreja. Porque enquanto o sacerdote não for honrado, a igreja não vai prosperar. Enquanto o sacerdote não arrancar a lã, a gordura, não é verdade? Conseguir ter contas no exterior, não é verdade? No paraíso fiscal,
ir para o resort, enquanto o sacerdote não andar de carro importado, ter mansões, cabeças de gados, afinal, vai fazer o quê, né? Mas nós vamos analisar o que ele falou. Será que tem fundamento? Será que realmente ele pode usar o texto de Judas, que na verdade não tem nada a ver com dízimo? O texto de Judas não tem nada a ver com dízimo. A passagem ali não tem nada, é 0,0000. Ali fala de um vaso de alabastro, não fala absolutamente nada sobre dízimo. Mas nós vamos ensinar para esse picareta, para esse, vou me segurar aqui, o que é o dízimo. Vem comigo aqui, crente, porque esse cara te chamou de Judas. Você que quando vê um miserável, uma pessoa passando necessidade, um necessitado, que muitas vezes é vítima até mesmo da própria sociedade, ou quem sabe do Estado, ou dos próprios pastores, e não tem nem mesmo o que comer. Imagine, ele está dizendo para você que aí no seu bairro, por exemplo, decidiu no mês do seu pagamento não entregar o dízimo à igreja, mas fez uma belíssima cesta básica para ajudar uma família carente. Afinal, ele disse que você não pode fazer isso, porque afinal o dízimo é de Deus. É de Deus. E se você tirar, ai, você vai se acertar, porque afinal você é Judas. Vamos lá, senhores e senhoras. De fato, muitos líderes estão explorando a boa-fé das pessoas, deturpando o que eles chamam de sacrossantas escrituras, simplesmente para legitimarem a extorsão, e isso se faz em nome de Jesus, amém. Sim, eles usam e abusam de técnicas persuasivas como este picareta aí, justamente por quê? Porque afinal, na sua mente já está passando assim, este mês eu vou curtir aquele resort, eu vou curtir aquele restaurante, vou tomar aquele uísque, porque essa galera aí nos bastidores fazem de tudo. Mas o fato é, o contexto e o texto que ele usou não tem nada, é zero a ver com a questão do dízimo. É bem verdade que alguns líderes, às vezes, não têm nem malícia do que estão fazendo, mas este aí tem malícia e muito mais. Sim, ele não está equivocado, ele está tirando o texto do contexto, fazendo um gatilho mental, uma psicologia sendo empregada, mesmo que ele não seja um psicólogo, tá? Para tirar o cristão de uma dimensão e colocá-la em outra, de modo que se sinta até mesmo em dívida com Deus. Afinal, o dízimo tem que ser para eles. Mas o que é o dízimo? Bem, é evidente que a resposta está na ponta da língua, pensando da modernidade, da teologia. O dízimo para eles é a 10ª parte de alguma coisa, mas o dízimo nunca foi dinheiro e nunca será. E se tornou ou se passou a conferir, a partir da cristianização e da colonização do Ocidente, a ideia de que você tirar uma porcentagem do teu salário e entregar para o feudo, entregar para o clero, seria um sinônimo de gratidão a Deus. Mas na verdade tem gratidão nenhuma, é simplesmente para enriquecer o alto clero, porque sempre foi assim. Mas a questão é, quando olhamos para a Bíblia, para Tanar, Torá, Neviim, Ketuvim, e sobretudo para a própria chamada Torá, onde tem as instruções, ou Esré, Devarim, ou Rumash, como queira, o que nós encontramos ali com relação ao chamado dízimo? A palavra dízimo significa maaser, vem de um verbo lassot, que quer dizer o verbo assar, o verbo fazer. Isto mesmo, é algo que é feito, tem o seu significado numa raiz da palavra isaron, que é a 10ª parte, ou também eser, que significa 10. O termo mesmo é assar, que significa dar o dízimo, não é assar do nosso verbo, cozer, assar, não. Assar, dar o dízimo, dar a 10ª parte. Agora, olhando para a palavra anterior, Isaron, que nós vamos de fato entender o que significa o dízimo. O dízimo é fabricar, o dízimo é realizar. Da palavra maasé, significa algo feito ou uma obra. Significa, era separar o resultado do seu labor em 1/10 e entregar para os picaretas, sacerdotes,
que ficariam administrando em um templo que foi inventado em Jerusalém, o que a administração do culto em um mundo de fantasia e delírio de um Deus que também foi inventado, chamado Javé. Mas, dito isto, a gente precisa entender por que, na verdade, você pegar o seu dízimo e dar para os pobres não configura e jamais configurará absolutamente uma transgressão do ponto de vista do texto, seja do Novo ou do próprio Antigo Testamento. Vem comigo, crente, porque na igreja e nesses seminários de fundo de quintal, de boteco, você não aprende isso. Os dízimos que são mencionados no Antigo Testamento aparecem sobre 5 tipos com significados bem distintos. Esses dízimos eram separados para as famílias sacerdotais, chamadas de Kohanim, e para os Leviim, que eram os chamados levitas. Na verdade, ambas as classes significavam vagabundas, picaretas. Sim, uma elite que se estabeleceu justamente após a Golá, instituindo um projeto de dominação político-teológica para viver às custas dos outros, coçando o saco. É isso aí. Então, o primeiro dízimo que vai aparecer é chamado de Bikurim. Bikurim, que significa as primeiras frutas da safra. Essas primeiras frutas eram levadas para os sacerdotes, os Kohanim. E, portanto, veja, preste atenção, hein? Você tinha que trabalhar, dar um duro para sustentar tipos Malafaias, Felicianos, Abner Ferreiras, Manuel Ferreiras, Agenor Duques, R.R. Soares, Edir Macedo e esse picareta aí e outros mais. Era tipo assim, são os sacerdotes do passado pensados na modernidade. Esse tipo de dízimo também era conferido para os sacerdotes, mas nada pior que não venha realmente chegar ao extremo. Se você achou que estava ruim, piorou. Nós tínhamos também um outro dízimo que era tirado, chamado de terumá. Terumá era um dízimo, ou terumá guidolá, ou podemos chamar um dízimo grandíssimo, um dízimo tirado de 2% da colheita que era dada ao corém. Então preste sua atenção, você tinha um dízimo de 10, bicurim, porém você tinha terumá guidolá, era mais 2%, então 10 com mais 2, 12%, o negócio está ficando cada vez mais estreito, que também era tirado para os sacerdotes. Como que essa galera sempre gostou de viver às custas dos outros, hein? Mas, se você acha que está ruim, senta porque lá vem mais. Você ainda tinha um terceiro tipo de dízimo, que era o chamado Maaser Rishon, o nome também do hebraico, Maaser, fazer, Rishon, primeiro. O Maaser Rishon significava o primeiro dízimo. Este primeiro dízimo era 10% do restante da colheita que era dado para o levita. Então, para crente, para você que quer viver segundo esse livro, quer viver segundo esse pastor aí, você que foi chamado de Judas, preste sua atenção. Esse primeiro dízimo aí, 10%, que era do restante da colheita, ele está somado. 10 mais 2, com mais 10, 22%. Será o que vai sobrar para o povo, meu irmão? O que vai sobrar? Calma aí. Nada pior que não venha chegar ao extremo. Pois bem, então nós temos ainda um quarto tipo de dízimo. Era o chamado Maaser Sheni. Maaser Sheni, da palavra Sheni, significa segundo. Era um dízimo que era tirado no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no sétimo mês do ciclo shabático. Ai, some isso tudo e já vê quanto que você pagou de imposto para sustentar os Malafaias e Macedos do passado. É mais ou menos isso. O agricultor sofria, tinha que dar um duro, além de arrendar a terra ou empreender, dificuldades agrárias, suava a camisa. E no final, em nome de um Deus que eles inventaram, chamado Javé, Yud-Re-Vav-Re, que veio dos cafundós lá do sul da Arábia, enfim, eles decidiram então estabelecer esse Maaser Sheni.
E observe, você rala no primeiro, rala no segundo, rala no quarto, rala no quinto, rala no sétimo ano Shabat, que você pergunta, mas e os outros dízimos que eu já dei? Ai, eu não vou aguentar. Você quer viver segundo isso aí, tá tudo bem, é contigo mesmo. Mas calma. O agricultor deveria pegar esses 10% do restante da colheita e levar para a Jerusalém, onde era comido e redimido. Calma, era só para sustentar os picaretas lá do Oriente Próximo, de uma religião chamada judaísmo. Agora segura aí, havia um dízimo estabelecido, especial. Era especial porque, observe como que era tirado esse dízimo. Esse dízimo era chamado de Maaser Ani. Maaser Ani significa dízimo do pobre. Esse dízimo era tirado no terceiro, no sexto ano do ciclo shabático. Ao invés de levar o Maaser Sheni ao templo sagrado, este era dado aos pobres. Portanto, de onde esse picareta tirou que você que está aí não pode tirar o seu dízimo e entregar para socorrer o necessitado? Uma família. Bem, eu só quero dizer para você que você não é obrigado a dar o seu dízimo nem para pastor e nem para pobre nenhum, porque afinal a Bíblia não é um livro ocidental, nunca foi. Principalmente o chamado Antigo Testamento ou Tanar. É um livro elaborado dentro de um contexto socioliterário, histórico, social, com o objetivo única e exclusivamente de estabelecer um plano de governo, de nacionalizar justamente um projeto, sim, de dominação e de se estabelecer como uma potência religiosa política. Era isso que estava estabelecido dentro da tradição. Então, as leis que foram criadas não para você, crente. Elas foram criadas para uma tradição lá no passado. E agora vem a cereja do bolo. Para esta galera que diz que Jesus aboliu a lei, ok? E que está-se no tempo da graça, eles não deveriam estar falando de dízimo, porque na verdade, o que ouvimos de dízimo no Novo Testamento não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a hortelã, tem a ver com aquilo que de alguma forma vinha de onde? Venha da atividade agrária. E portanto, não era dinheiro. E segundo, e mesmo assim, poderia-se tirar, de fato, uma parte dessa colheita, que era uma décima, e dar para os pobres, meus amigos. Agora, a pergunta aqui não quer calar. De onde esse energúmeno tirou que você está errado por, evidentemente, entregar o seu dízimo ao pobre? Agora você viu, meu amigo e minha amiga, a necessidade de combater justamente este tipo de gente? Veja a necessidade de você, de fato, se unir ao professor José Alessandro Neves, porque todos os dias tem um novo espetáculo da vida real dos charlatães, dos picaretas, daqueles que usam a Bíblia como instrumento de extorsão à fé. Agora vem comigo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. O seu comentário aqui é muito importante. Joga lá no grupo do Zap Zap das irmãs que oram. E daquele pastor mequetrefe que vive dizendo que você não pode dar o seu dízimo para o pobre. E se ele disser que você vai para o inferno porque está dando o seu dízimo para o pobre, diga para ele que não tem ordenança nenhuma no Novo Testamento para você dar o dízimo. E que, portanto, você entrega o seu dízimo, os 10%, para quem você quiser. Eu espero você em um próximo quadro